Desistência é se retirar da vida, é se retirar das experiências que estão projetadas para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para a sua realização, para a sua satisfação, para a sua felicidade. Não que as coisas vão ser fáceis, não que a gente não vai passar por desafios, por momentos em que a gente não tem tanta energia, tanto entusiasmo, porque esses momentos eles são necessários e ao mesmo tempo eles nos levam exatamente para o que a gente está precisando. Talvez você precise desenvolver algumas virtudes, algumas competências que só aquela experiência que é desafiadora vai te proporcionar. A vida, ela está o tempo todo à nossa disposição. Ela dá exatamente o que a gente precisa. Se a gente estiver em presença e a gente conseguir não lutar contra o que está se manifestando, a gente tem a oportunidade de entender a mensagem, de entender o que ela está nos pedindo e de desenvolver isso que ela está nos pedindo. Então, a gente tende, em momentos difíceis, a questionar o caminho, a resistir ao que está se apresentando, a até ir para um lado, né, de por que é comigo isso, ai meu Deus, que saco. A gente fica nesse looping de pensamentos que tiram a gente da experiência, que tiram a gente do propósito daquilo. Porque as coisas acontecem e a gente não entende o porquê, mas tem um pra quê. Pra que aquilo se manifesta na nossa vida, o que aquilo está nos pedindo. Se a gente desiste, a gente perde uma oportunidade. A gente perde o aprendizado. A gente perde o propósito. Então, desistir não elimina o sofrimento. Desistir não elimina o aprendizado daquela experiência, até porque a gente pode até achar, né? Ah, tá bom, vou pular essa daqui, né? Tá muito difícil. Mas em algum momento aquilo vai voltar. Aquilo vai voltar para sua vida. Não tem como a gente passar batido. Tem coisas que são inegociáveis dentro do nosso projeto de vida. E a gente vai ter que passar por essas coisas. Então, quanto antes a gente aceita, quanto antes a gente passa por aquela experiência em presença, com consciência, sem distração, sem fuga, mais cedo a gente vai conseguir entender o que ela quer nos dizer de uma forma completa. E aí não precisa talvez de uma nova lição, porque as lições elas vêm quando a gente não toma aquele aprendizado por completo. São muitas camadas, muitas vezes, né, dentro de uma mesma vivência. E só na presença que a gente consegue aproveitar e usufruir de cada uma. Se a gente está acostumado a desistir, se desistir se torna uma opção na sua vida, é possível que a sua vida fique andando em círculos. É possível que você ache que você está avançando, sendo que na verdade você só está repetindo. Desistência é fuga. Desistência é negação de vida. Desistência é se tirar do seu propósito. Quando a gente olha para isso, a gente tem esse discernimento, essa questão de não ser uma opção, esse acordo interno que você pode fazer com você mesmo, de que desistir não é uma opção, que não importa o que aconteça, você vai até o fim, você vai esgotar aquilo. Aí sim você vai começar a caminhar cada vez mais em direção das coisas que realmente estão alinhadas com a sua alma. Porque mesmo as experiências ruins, elas vêm para tirar
as camadas do que não faz parte do nosso processo. Por isso que é ruim, porque ela tá cheia de coisa que não tem ressonância com a nossa vibração. Só que a gente precisa entrar em contato com isso, porque uma das formas que a gente tem de entender o que é que ressoa com a gente é entendendo o que não ressoa com a gente. Então desistir não pode ser uma opção. A gente tem que sustentar o desconforto, a gente tem que permanecer na experiência, a gente tem que atravessar aquilo que não tá tão gostoso, porque do outro lado tem algo muito especial, tem algo que é muito precioso, tem algo que é grande para o seu processo, tem algo que faz sentido e que você só vai conseguir perceber depois que você atravessou. Porque não tem como você antecipar o aprendizado de algo que você nem sequer vivenciou em presença. Como é que você vai saber sem você viver? Você pode ter uma ideia, mas a ideia ela é uma fantasia, porque ela é uma projeção mental. Ela está muito mais pautada no histórico de experiências que você teve do que da experiência real. A experiência real você só vai saber quando você viver. Então desistir não pode ser uma opção. A gente tem que sustentar, a gente tem que permanecer. E o que nos ajuda muito nesse processo é firmar esse acordo consigo mesmo. É encontrar a força que vai te ajudar a sustentar esse desconforto. E aí você tem que encontrar a sua. Pode estar na sua família, nos seus pais, filhos, irmãos, avós, nos seus amigos, no seu companheiro, companheira. Pode estar em muitos lugares, mas tem que fazer sentido para você. Pode estar na espiritualidade, por que não? Esse é o pilar que a gente mais precisa sustentar, no sentido de que é ele que organiza a nossa vida. A gente tem que ter um tempo para trabalhar a nossa fé, para a gente entender que força é essa que move esse mundo, essa inteligência que está por trás, essa inteligência que permite que as coisas aconteçam sem que a gente precise controlar tudo o tempo todo, que permite que a gente possa descansar, porque de alguma forma a gente acaba sendo sustentado. E quanto mais a gente está distante disso, mais difícil as coisas se tornam, porque mais a gente vai para o controle, mais a gente cansa, porque a gente acha que a gente está carregando tudo sozinho. E aí, nesse momento, desistir, nossa, passar muito perto, porque fica difícil demais, fica pesado demais. Então, quando a gente toma essa decisão de que desistir não é uma opção, a gente pode olhar para ferramentas que vão nos ajudar a sustentar, então, esse atravessamento do desconforto. E a espiritualidade, independente da sua crença, ela tem um papel fundamental nisso. Porque tem coisa que a gente não vê com os nossos olhos, mas a gente sente. Se a gente parar para observar um pouquinho que seja a vida, a gente vai começar a perceber os milagres que acontecem, as sincronicidades das coisas. Aquele momento em que a gente já não enxergava mais saída, se resolve. Quem é que explica? Quem que mexeu? Quem que mudou? Quem que reorganizou? Com certeza você não viu, mas a informação está ali. Foi perceptível. Olha para esse passado, com certeza você tem várias experiências que se não comprovaram, te fizeram refletir. A dúvida, né? Mas será que? Foi esquisito isso aqui. Pois é. Começa a abrir essa possibilidade de entender um pouquinho esse esquisito, isso que você talvez não tenha conseguido ter muita clareza, mas que você percebe que
foi um milagre de repente? Se ajustou de um jeito que fez muito sentido, essa inteligência por trás dessa dinâmica. Sustentar o pilar da espiritualidade é reorganizar nossa vida, é permitir que a gente tenha força e sustentação justamente para que a gente consiga atravessar todos os desafios sem se perder. Porque enquanto o caos está acontecendo e a gente sai do nosso eixo e a gente se desconecta, qual é a sensação? Se não de que você está ali, levando um caldo atrás da outra, das ondas, sem conseguir nem respirar? Como é que se reorganiza quando falta ar? Não tem como. As coisas só começam a melhorar quando de alguma forma a gente tem uma ajuda. E a verdade é que a gente está o tempo todo sendo ajudado, sem perceber. Mas no momento em que a gente para prestar atenção e a gente se permite observar, a gente constata que sim, isso é uma realidade, a gente está o tempo todo sendo ajudado. A sua relação com a vida muda. A sua relação com a desistência muda. Porque você entende que já não está mais tudo só com você. Você pode se permitir soltar um pouco, relaxar e entregar. Você não precisa desistir, você só precisa atravessar e encontrar a força para você conseguir chegar do outro lado. Encontre essa força. Olha para sua vida. Não traga a desistência como uma opção. Se for para desistir, que seja de algo que nunca nem fez sentido. Porque isso acontece também. Às vezes a gente se coloca em situações que não estão alinhadas com a gente. Então, desde o início, aquilo é muito desafiador. Porque nunca foi o nosso caminho. Então, ok. Nesse caso, tudo bem. Não é uma desistência, é um realinhamento para algo que faz sentido para sua alma. Mas, se não for o caso, não desista. Sustente. Atravesse. Se permita chegar do outro lado e desfrutar do que tem guardado para você. Encontre suas ferramentas, encontre a sua força, mas se mantenha no seu caminho. Se você já entendeu que ele é o seu caminho, se mantenha nesse caminho. Não desista.